verão chegando e a gente só pensa o quê? Piscina, praia, né? Sorvete e muita diversão. Mas no meio de tudo isso, um cuidado bem importante, gente, acaba sendo esquecido. Ó, a saúde da nossa boca. Com o aumento aí das temperaturas, a exposição ao sol e o consumo de alimentos, vamos dizer assim, bem mais gelados e açucarados, os dentes e os lábios ficam mais vulneráveis. E pra gente entender como pequenas atitudes podem evitar sensibilidade, cáries e até queimaduras nos lábios, eu converso agora com a nossa maravilhosa doutora Emanuele da Silva, ela que é especialista em endodontia, mestre e doutora em estomatologia e patologia bucal. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Patrícia, tudo bem, graças a Deus. Que bom tê-la aqui juntinho com a gente e conta já pra gente como que o sol pode afetar, então, essa questão dos nossos lábios e também a nossa saúde bucal. A gente tem bastante costume de cuidar da pele, né, no sol, mas o lábio ainda é mais fininho, né, e também sofre com o sol. Então, a radiação solar também pode levar a feridas nos lábios e acabar, inclusive, tendo risco de câncer de lábio, que muita gente nunca nem ouviu falar, né? E como que a gente, então, faz essa questão da prevenção em relação à exposição solar, doutora? Protetor solar labial. O que é? Eu sempre digo que é muito importante a gente usar o protetor específico para lábio, porque o protetor de rosto acaba sumindo no lábio. Então, usar o protetor solar labial. Para os meninos, também tem protetor solar labial sem cor, sem brilho, né? Então, é muito importante. A gente até, eu gosto de frisar que aqui na nossa região, né, a gente tem muitos agricultores. Então, mesmo não sendo no verão, estão sempre expostos ao sol. Então, é muito importante cuidar dessa proteção dos lábios ao sol. E também hidratar os lábios. Então, usar hidratantes. A nossa região também é uma região bastante seca, né? Então, muita gente fica com aquelas pelezinhas que dá vontade de arrancar no lábio, né? Então, é bem importante também usar hidratantes para, vamos dizer assim, dar uma cuidadinha ali, cicatrizar aquilo que o sol acaba fazendo, né? Então, usar qualquer tipo de hidratante labial também. Hidratante. Hidratante, protetor hidratante. Isso. E essa pelezinha que a doutora tá citando, gente, vai, que atira a primeira pedra. Quem nunca passou assim, já puxou. Aí depois fica diferente, fica uma coloração diferente e dói demais. Aí pra sarar é pior ainda, então vamos cuidar, né? Vamos prevenir. Doutora, em relação à sensibilidade, porque agora a gente também já tá numa época em que o pessoal gosta bastante de coisas mais geladas, água bem gelada, gelo, sorvete, né? Picolé e tudo mais. E tem pessoas que têm aquela chamada sensibilidade nos dentes. Sim. E daí, o que fazer? Na verdade, aí agora é o momento, né, que realmente a gente tem que aproveitar os gelados. Então, a sensibilidade nos dentes a gente pode cuidar usando um creme dental para sensibilidade. No caso dessa sensibilidade ser muito grande, específica em um ou outro dente, tem que procurar o dentista, porque isso pode ser sinal de aí um problema como uma cárie, por exemplo, né? Mas para sensibilidade generalizada, tem alguns cremes dentais que funcionam bem para isso, né? E tem alguns tratamentos odontológicos que também ajudam. Ainda dá tempo de fazer, né? Para curtir bem aí as festas de final de ano. Que tipo de tratamento, doutora? A gente tem a laser terapia, que funciona muito bem para hipersensibilidade nos dentes, né? Então, se com água, a temperatura normal, a pessoa já sofre, a gente aplica o laser na estrutura do dente para que o dente, né? Para que as célulazinhas que tem lá dentro do dente elas acabem produzindo mais o tecido mineral e defendendo o dente dessa sensibilidade. Tem tratamento com géis dessensibilizantes em moldeira. Como tem a moldeirinha de clareamento, a gente pode usar a mesma moldeira para fazer um tratamento dessensibilizante, né? Então, isso tudo ajuda bastante. Além disso, o tratamento odontológico convencional. Se tem alguma restauração que quebrou um pedacinho, né? Então, isso também pode trazer uma maior sensibilidade. Então, precisa cuidar também. Aí agora vamos falar das cáries, né, gente? Porque a gente falou de alimentos mais açucarados, né? A gente gosta, enfim. E a gente acaba, vamos chamar de desleixando um pouquinho, né? Porque são férias, né? Uma vez no ano, aquela história toda. A gente acaba se permitindo um pouquinho mais. Mas nesses casos, doutora, escova na sequência, é isso? Isso. Eu sempre digo que é bom comer todo o doce que quer de uma vez e daí depois escovar os dentes, né? Porque o risco de cárie aumenta se comer o doce, porque é também o alimento favorito das bactérias que a gente tem na boca, né? Então elas se alimentam desse doce e acabam liberando um ácido em cima do dente, que é o que faz acontecer a cárie. Então, quando a gente come o doce, a gente precisa remover esse doce e remover a placa bacteriana. Como faz isso?
com a escova e com o fio dental, né? Então, sim, dá para comer aí as sobremesas do final do ano, mas tomar esse cuidado com a higiene, né? Manter aí, se viu que teve uma frequência maior ali dos açúcares, então escovar os dentes mais vezes, né? Manter sempre os dentes limpinhos. O detalhe aqui, a doutora falando da questão do fio dental, né? A gente muitas vezes fala, mas só escovar o dente já tá valendo. Então, como é que a senhora e o senhor faz para escovar no meio? Entre os dentes. A escova não alcança, gente. Não tem jeito. Mas eu faço um bochecho, eu faço um problema. Não dá certo. Tem que passar o fio dental e tem um jeito certo também, né, doutora? Tem que passar o fio dental até lá no finalzinho da gengiva, onde a gengiva é solta do dente. Pega hoje, vai lá no espelho e coloca o fio até onde o dente é solto, a gengiva é solta do dente. Sem sangrar, sem doer. Tem que ir até ali o fio dental e voltar esfregando a superfície do dente. Porque eu brinco que a gente gosta de limpar o vão do dente, né? E não a superfície. Então, lembrar que a gente faz um polimento da superfície do dente com o fio dental, né? Que daí é eficiente. Por falar em gengiva, muitas pessoas também falam assim, mas é que a minha gengiva sangra. Eu vou passar o fio dental, a minha gengiva sangra. Aí, o que a pessoa acaba fazendo? Não passando mais. Aí, vira uma bola de neve, né, doutora? Exato, né? Eu sempre digo, não passa o fio porque sangra e sangra porque não passa o fio. Então acaba que é um ciclo, né? E não vai acabar se não passar o fio dental. Aí os três primeiros dias que você estiver usando o fio dental, a sua gengiva ainda pode ter algum sangramento, porque ela está inflamada. Então, tocou no que está inflamado, sangra. Depois desses 3 dias, para de sangrar, a gengiva fica saudável e não tem mais esse problema. O pessoal está perguntando, doutora, por exemplo, queimadura de sol na pele, o pessoal às vezes passa aquelas questões de aloe vera, né, pós-sol e tudo mais. Nos lábios, se acontecer de uma queimadura assim, qual que é o tratamento indicado? Geralmente a gente vai numa linha semelhante, né? Aí a gente pode usar os cremes com anti-inflamatórios, como o aloe vera também, que ele também é um regenerador, né? Então a gente só que tem que cuidar, porque tem alguns cremes e pomadas que são usados na pele e que não podem ser usados nos lábios, porque às vezes eles não são comestíveis. Então a gente precisa prestar atenção nisso, ler a bula certinho, né? Eu gosto também, às vezes, de prescrever para os meus pacientes, quando estão nessa situação, vitamina E direto nos lábios. Então, a gente hoje tem alguns formatos farmacêuticos que vêm, tipo, em óleo, a vitamina E, pode aplicar direto sobre os lábios, ou até a própria cápsula de vitamina E, furar e passar no lábio, né? Isso como tratamento. Mas, como tudo na vida, melhor é prevenir. Então, protetor solar. E uma coisa bem importante, fator de proteção solar acima de 30, né? Então a gente tem batons hoje, né, das meninas que já tem fator de proteção, mas alguns são 15, né? Então, fator de proteção aí acima de 30, que é o que garante a proteção dos lábios. E em relação a quantas vezes, doutora, repassar e tal ao longo do dia, por exemplo? Bem importante essa parte, né? Quando sentir que não tá mais né, a lubrificação ali no lábio, é importante repassar. Então, na boca, a gente tem que repassar mais do que o protetor solar de corpo, né? Até porque a gente come, tá falando, então vai gastando, né, o protetor ali. Então, eu digo para andar com ele no bolso. Sentiu que secou, passa de novo. E, por exemplo, eu uso batom, né? Muitas pessoas também usam o batom convencional. A gente passa antes o protetor e daí o batom e depois eu vou repassando em cima desse batom ou não? Tem que estar tirando? Qual que é a orientação? Não, pode passar ou por cima ou antes do batom, né? Então, pode usar os dois juntos. E tem já alguns protetores de alguns batons de algumas marcas, ou melhor, os protetores de algumas marcas que já tem cor, né? Então, às vezes dá para associar as duas coisas, né? Já facilita a vida. Tá repassando, vai ficar sempre com batom e com proteção. Perfeito. Doutora, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine. Até uma próxima, viu? E até logo. Obrigada pelo convite. Imagina.